Como o nosso trabalho abrange, vamos dizer, a vida experimental, científica, abrange então a vida estética, artística, a vida filosófica do pensamento e também a teológica, que é a fundamental. Então, o nosso trabalho tem essa intenção. E nós vamos continuar cada vez com mais força, cada vez com mais divulgação para ajudar a humanidade. Porque se o trabalho, como a gente pensa, é bom mesmo, porque nós temos experiência na cura, né? Que não só doenças assim neuróticas são sanadas, como até doenças orgânicas. E eu trabalhei com o Edmundo Vasconcelos, que é um professor de cirurgia, e a maior parte de úlceras gástricas, pépticas, a maior parte também do aparelho digestivo, de asma, bronquite, e, em geral, até mesmo problemas ósseos são sanados com o nosso processo. Então, a nossa intenção é continuar para cada vez mais ajudar o povo, não porque nós queremos para nós essa glória, nós não queremos. Nós queremos que o povo se beneficie. Nós trabalhamos para que o povo saia dessa situação que muitas vezes não é feliz, não é boa, para trazer uma nova maneira de curar através da psicoterapia em todos os sentidos, orgânico, assim, psicológico e social também, e dar uma vida que compense ao ser humano viver. Ao lado do aspecto ideológico do trabalho de Kepp, do nosso trabalho, houve uma outra situação bastante delicada envolvendo a nossa sociedade e empresas brasileiras em Nova York e autoridades, membros do governo do Brasil e dos Estados Unidos. E essa situação muito delicada me chegou ao conhecimento por acaso, porque eu atendia clientes que trabalhavam nessas empresas. E pelo mesmo acaso, como uma espécie de confessionário, e eu tomei conhecimento de atividades criminosas levadas a cabo por essas empresas e pelo governo brasileiro de Nova York, de tráfico de armas, narcóticos. E como houve um desencadear de certa tensão maior em relação a isso, eu me tornei como que uma pessoa que sabia demais. Nós, o nosso grupo, lá os meus clientes, ficamos indivíduos assim não queridos por esses poderes e por esses indivíduos, e justamente por sabermos demais, nós começamos a receber uma perseguição, uma campanha difamatória dentro da sociedade americana, realizada por esses grupos. Então a ideia era a seguinte: se por acaso esse grupo da trilogia revela o que eles sabem, nós vamos estar numa situação muito desagradável, então vamos tentar difamá-los e desmoralizá-los antes que isso ocorra. E começaram a publicar artigos em Nova York difamatórios a respeito do nosso trabalho, dizendo da nossa falta de seriedade e que éramos charlatães, para desacreditar a nossa moral, a nossa autoridade. Na ocasião, um general do Exército Brasileiro acompanhou a esposa dele para tratamento conosco em Nova York. Eu conversando com ele, ele disse: olha, você deveria fazer um dossiê revelando isso que está se passando para as autoridades do governo do Brasil e para as autoridades americanas. Então foi o que eu fiz. Eu mandei um dossiê para o FBI, para autoridades do governo do Brasil e autoridades do governo americano. E ao contrário do esperado, isso foi em 1986, setembro de 86. Ao contrário do esperado, ao invés desses problemas serem resolvidos, eles se intensificaram. Chegamos a sofrer, alguns dos nossos membros lá da associação, chegaram até a sofrer agressões físicas por parte desses grupos, elementos desses grupos. Não só nós sofremos assim a questão moral, mas também fisicamente, né, devido ao envenenamento que nós sofremos na prisão e que foi confirmado posteriormente já em Londres, quando nós fugimos dos Estados Unidos para nos abrigarmos em território europeu.
impacto parece ter sido muito maior do que o que a gente poderia imaginar, porque esse dossiê que nós entregamos para o FBI parece ter caído em mãos ainda de agentes mais honestos. E o que nós notamos foi que em novembro de 86, portanto, 2 meses e meio depois da entrega do dossiê, o escândalo Irã-Contra teve início nos Estados Unidos. O Oliver North foi então chamado a depor, o Ronald Reagan sofreu aquela pressão muito grande do Senado, e aí se desencadeou assim uma verdadeira bomba atômica em matéria de política nacional e internacional, e o governo americano entrou com todo o poder mediático, tudo, para abafar a situação. Isso foi no fim de 1986. As sabotagens, os agentes que nos perseguiam em Nova York foi cada vez num crescendo maior e maior, e até que em 1988 nós recebemos um pedido rush order do National Security Agency, da Agência de Segurança Nacional Americana, que é o órgão máximo de investigação americano, pedindo nossos livros. Isso foi mais ou menos em maio de 88. Em junho de 88, nós sofremos essa cilada no aeroporto quando íamos participar de um congresso em Londres. E fomos presos, como vocês sabem aqui. Nós criamos lá um modelo de residência, de vida residencial e de empresa, de economia. O Dr. Kepp desenvolveu um trabalho onde a patologia do poder ficaria neutralizada, não havia, por exemplo, patrões e empregados, e não havia a valorização do capital investido, mas sim do trabalho realizado, trabalho de qualidade, de necessidade. São as empresas trilógicas. E essas empresas onde todos os que trabalham são associados, essas empresas tiveram um grande sucesso, um grande crescimento em Nova York, muito rápido. E essas ideias econômicas estavam pegando fogo nos Estados Unidos, entre o povo. Eles estavam gostando muito, não só nos Estados Unidos, mas na Europa e no Brasil. Porque esse modelo já era aplicado no Brasil e na Europa também. O crescimento estava muito rápido. E isso começou a ameaçar muito as empresas de grande porte, médio porte, capitalistas, porque elas traziam uma solução alternativa muito mais satisfatória, não só no sentido da saúde, da qualidade de vida, mas para a saúde da economia da nação. Nós recebemos uma espécie de abrigo de suporte do governo francês na época, devido a uma grande quantidade de indivíduos na Europa, mesmo no Brasil e alguns até dentro dos Estados Unidos, dando apoio ao nosso caso, e fomos aceitos como jornalistas correspondentes europeus e nos fixamos em Paris. E nos foi aconselhado o Ramsey Clark, que foi antigo ministro da Justiça dos Estados Unidos, logo depois do assassinato do Robert Kennedy, ele substituiu Robert Kennedy, e ele solicitou a mim que me dirigisse a Geneva para conversar com ele, porque ele disse que preferia não entrar na França. E eu fui falar com ele, e lá ele disse então que os amigos dele de Washington teriam dado todas as informações sobre o nosso caso e que nós deveríamos interromper as nossas atividades imediatamente, inclusive até a psicoterapia, e nos aconselhou a irmos trabalhar na Tailândia ou na Malásia, dizendo que aonde nós fôssemos trabalhando com a trilogia, nós iríamos receber perseguições desses indivíduos. Eles diziam eles, e que esses indivíduos eram muito perigosos, que eles poderiam nos sequestrar em qualquer país que eles tivessem vontade, e que, deixando então da psicoterapia, eu falei, mas o que nós vamos fazer? Eu não sei fazer outra coisa para sobreviver. E ele disse, vocês podem ir lavar os chãos de McDonald's. Então, Ramsey Clark fez uma ameaça de morte, praticamente, quando ele disse que eles em Washington eram claros: ou nós abandonávamos o nosso trabalho de tentar ajudar a humanidade, ou
nós iríamos morrer. Nós tínhamos uma equipe de amigos e associados trabalhando conosco e comigo na Europa, no Brasil, e lá nós recolhemos centenas de assinaturas de apoio, quando sabiam do que tinha ocorrido, dando assim toda a credibilidade para que nós pudéssemos ter continuidade no nosso trabalho. Eu mesma elaborei uma série grande de dossiês contando o ocorrido e distribuímos praticamente para todos os governos da Europa, principais e de outros países do mundo. Então foi como que uma luta durante 7 anos para poder sobreviver, porque ou nós conseguíamos levantar a atenção da comunidade internacional para o que estava acontecendo, ou aqueles agentes que continuaram nos sabotando, nos vigiando, até em solo europeu, eles poderiam cometer qualquer assassinato, como é sabido que a CIA faz pelo mundo todo. Eu acho que no momento que as autoridades do mundo admitirem essa flagrante violação de direitos humanos que foi realizada, eu acho que no momento que o Brasil, os Estados Unidos e o povo das nações tomar conhecimento disso, não é só esse caso que vai ser conhecido, porque é o que está por trás disso. A nossa ciência é uma ciência que é realizada para a libertação dos povos, para a libertação dessa opressão dos poderes econômicos, das indústrias farmacêuticas, uma elevação da qualidade de vida e da dignidade do ser humano. No momento que esse caso for conhecido, então vai automaticamente haver uma transformação muito grande do status quo da humanidade. Quando então esses poderes, os poderes doentios, vão ter que abrir mão desta conduta já secular, milenar, de exploração dos povos, e que inclusive provoca o empobrecimento das nações, a decadência das nações e da vida deles também. E nós vamos passar por uma nova etapa, uma nova fase da humanidade. Estaríamos entrando numa civilização mais digna, uma civilização do 3º milênio, mais de acordo com a natureza do ser humano. Mas isso implica em muita mudança. Tudo isso que nós passamos, que nós sofremos, a nossa saúde depredada, nossos bens confiscados, as nossas famílias agredidas e prejudicadas, os nossos associados também, todas essas empresas, enfim, tudo isso que nós sofremos de prejuízo moral, econômico, pessoal, na nossa saúde, tudo isso valeu a pena. E nós faríamos tudo de novo, eu faria tudo de novo se fosse necessário, como continuo fazendo. Porque eu particularmente, eu tenho certeza que o Dr. Kepp também, nós temos um compromisso primordial com a nossa consciência, com a nossa ética e com o nosso Criador.